Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Era uma vez um podcast de terror. Gente, a gente é finalista num prêmio geek muito legal, Cubo de Ouro. Acabou de sair a indicação, né? Então eu não sei se já acabou, mas se por acaso não acabou, vai lá e volta na gente, por favor. Faz essa gentileza. A gente vai deixar no link na nossa bio lá no Instagram, nos nossos stories e na descrição desse episódio. Então é só você entrar lá, votar em nós e deixar a gente feliz pra caramba. Sabe, era uma vez um podcast humilde que virou finalista do Cubo de Ouro. Hoje o nosso programa será todo, como é que eu posso dizer? Lúdico. Vai ter moral da história também? Sempre tem, né? Mas nesse caso a gente não vai dar, não. Quem somos nós, Rodrigo, pra dar moral pra... Principalmente se você vê os filmes que eu separei hoje. O Rodrigo, ele tá afiadíssimo hoje. Ele deu uma prévia que eu falei, você tem certeza que você vai dar essas dicas? Mas enfim, meus queridos, fora o Cubo de Ouro, tem o nosso Apoia-se, apoia.se/Abominável Podcast. Às vezes você não consegue votar, mas você quer contribuir com a gente, então vai lá, apoia.se/Abominável Podcast. De várias formas você pode contribuir para este programa tão alegre estar no ar. Para sempre. Felizes para sempre. Pronto. É isso aí. Nosso tema hoje é contos de fadas, porque agora mês de abril, né, gente, tem a estreia do Ursinho Puff 2. Estamos ansiosíssimos. Eu não vejo a hora de assistir esse filme. Estava até comentando com o Rodrigo que ano passado, a essa altura, né, nesse mês, o Ursinho Puff já tinha caído na rede com a qualidade em 4K, se bobear. Agora, nesse ano, não. Nesse ano que ele tá hypado, Subiu a ele fez cabeça. sucesso, que ele tá ganhando dinheiro, que ele ganhou dinheiro. Não, esse ano não tem Ursinho Puff em qualidade boa. Você vai ter que ir no cinema assistir ou esperar sair em algum serviço de streaming lá fora, ou aqui dentro deste país. Então, assim, houve o quê? Houve uma valorização. Mas aqui, a gente já ficou meio embasbacado com a notícia do Poohverse, que é o multiverso do Ursinho Puff. E aqui eu vou abrir um parênteses. Se você segue a gente lá no Instagram, você já leu sobre o assunto, porque lá no nosso Instagram a gente compartilha novidades semanalmente. Aí todos os assuntos mais quentes do terror Estão todos lá. E vai ter esse Poohverse aí, né? Que seja o que Deus quiser. Então a gente vai ter uma versão macabra. O Ursinho Puff já tem. Teremos Pinóquio, Cinderela, a Sininho, Bambi. Enfim. Abriu as portas do inferno, né? Galera realmente perdeu a noção. Mas eu tô confiante. Eu tô confiante que o Poohverse vai ser um sucesso. Eu tô destemida, viu? Eu tô destemida. A gente vai de peito aberto. Eu vi o trailer do Bambi e eu falei, é isso aí. Se bem que eu acho que a história do Bambi não vai ser a história que eu queria que fosse. Eu queria muito que o Bambi viesse assim, pra se vingar dos caçadores que mataram a mãe dele, sabe? Ele chama acerto de contas. Eu espero que seja isso. Eu quero que ele arregasse os caçadores que mataram a mãe dele. Uma das cenas mais horríveis da história do cinema. A cena da morte da mãe do Bambi. Embora um dos filmes mais bonitos da Disney. Então, inspirados por esta grande farra, infanto-juvenil / macabra agora, preparamos este programa de hoje. Vamos tentar sair dos filmes que vocês já conhecem, por exemplo, Leprechaun. Vamos lá para as menções honrosas, eu nem vou me alongar muito pra gente já ir pros bichos tudo, mas vale a pena falar de um filme chamado A Isca, de 2016, que é um filme sobre sereias, mas não a pequena sereia que você está pensando, hahaha. Tem um episódio completinho aqui só sobre criaturas aquáticas. Exatamente, que a gente menciona aquele conto da VHS que é de sereia, você lembra qual que é? Assim, a imagem da sereia é pavorosa. Não tem essa Ariel bonitona, não, dos cabelos Marina Rui Barbosa, de cauda. Tem que ter estômago pra assistir aquele conto ali. Enfim, mas saiu um filme chamado A Isca. Nesse filme mostra duas sereias
que emergem do mar nos anos 80 e vão se apresentar numa boate como backing vocals de uma banda de rock, tá? Bom pra você? E aí as complicações acontecem quando uma das sereias se apaixona pelo vocalista. E aí dá treta no fundo do mar, não tem linguado que resolva. Pensei um negócio aqui. Não, é melhor você ficar quieto. Outra menção honrosa vai pra A Escuridão Cai, filme de 2003, que nada mais é do que um filme sobre uma fada dos dentes assassina. É o maior resumo que eu poderia fazer sobre esse filme. Vamos dizer assim, que ela é uma fada do dente que cansou de esperar o dente das crianças caírem. É uma fada do dente que tá indo buscar o dente. E ela vai levar de um jeito ou de outro. E o mais interessante desses contos infantis e etc. é que todos eles têm uma origem muito macabra. E aí o Walt Disney foi lá, maquiou tudo, né? Deixou bonitinho. Pra gente agora ir lá e destruir tudo de novo. Curioso, né? Porque os contos de fadas antes, eles tinham essa ideia de ensinar, né? Então, imagina lá no meio da Idade Média lá, os caras falam, ó, você sair por aqui, sua mãe falou pra você ir pelo caminho X, vai pelo caminho X. Não, e é umas coisas assim, tipo, não, a criança ela foi estuprada, desmembrada, esquartejada, dada pros lobos. Que é isso? Né? Uma coisa horrorosa. Não tinha final feliz, não. A Cinderela arrancava os dedos pra caber o pé no sapatinho lá. Vem coisa por aí, vem coisa por aí. Falar em vem coisa por aí, antes da gente entrar nas nossas dicas, tem um filme que eu acho que ele saiu lá fora, mas não está disponível em lugar nenhum, que é uma versão do Mágico de Oz. Ele se chama Gale, Stay Away from Oz. E aí é uma reimaginação sombria do Mágico de Oz. Mostra Dorothy Gale, uma mulher idosa que, enfim, há anos está toda cagada por conta do envolvimento paranormal. Ela precisa resolver assuntos inacabados no mundo aterrorizante de Oz. Então é um filme que eu tô curiosíssima para assistir. Não saiu em lugar nenhum, estou procurando. Assim que eu encontrar, eu conto aqui para vocês. Mas se vocês quiserem procurar também, se chama Gale, Stay Away from Oz. É muito parecido com a versão recente que saiu da Alice nos Países das Maravilhas. Também tem um pouco disso, que ela vai, depois de uma certa idade, morar com um parente, e aí tudo. Mas é uma porcaria esse filme, não assistam. E tá todo mundo correndo atrás do seu conto de fadas aí pra chamar de seu e pra lucrar milhões aí que nem o Ursinho Puff, mas tá difícil. Eu queria só comentar, fazer um adendo aqui, que eu descobri. As votações do prêmio Cubo de Ouro vão de abril a maio. Até o final de maio aí vocês podem votar. Ah, então dá tempo aí, gente, de vocês ajudarem nós aí. Vamos começar então com as nossas dicas. Você começa, Rô? Eu vou começar leve, trazer um filme aqui que é de 2020. A gente falou que não ia trazer os filmes manjados, mas eu gosto muito desse filme, que é Maria e João, O Conto das Bruxas, que é dirigido pelo Os Perkins, que é um diretor bacana aí, que vale a pena dar uma acompanhada, que ele dirigiu Enviada do Mal, o último capítulo, esse, Maria e João, O Conto das Bruxas, e um episódio do Além da Imaginação lá do Jordan Peele, que é muito bom. E esse aqui é uma reimaginação do clássico conto da João e Maria, que aqui você já percebe quando o cara troca a ordem, né, do Maria e João, que ele está tentando dizer que o que você vai ver ali é uma versão diferente, né, uma versão distorcida. E aí mostra os irmãozinhos, né, a Maria e João, que muito tempo atrás, num lugar distante, ela leva o irmãozinho, a Maria leva o irmãozinho para uma floresta lá para procurar comida e trabalho, e eles acabam se deparando com uma casa, não é uma casa de doces, né, com a historinha que a maioria das pessoas conhece, mas é uma mansão ali, uma casona bacana no meio da... Não é uma mansão, é uma cabana bem bonitinha ali no meio da floresta, onde mora uma senhora que parece ser cheia de posses ali, ela tem sempre um banquete, tem tudo que eles precisam e tal. Mas a história vai se desenrolando e a gente acaba descobrindo que as coisas são muito mais do que a vista, né, esconde. Eu gosto do clima desse filme, do visual, o elenco é bacana, tem a Sofia Lillis lá do It, eu gosto dela, só por ela já vale a pena dar uma olhada.
Mas o que eu gosto principalmente é o climão desse filme, assim. Ele tem aquela coisa da floresta meio um pouco... Esses filmes, tipo A Bruxa, assim, sabe? Aquela floresta bem nebulosa, opressiva, né? Escura e tal. E eu gosto da maneira como ele vai colocando as pistas do mistério, como a menininha vai suspeitando, como as coisas vão se desenrolando, como ela engana daqui, engana dali, né? Como ela vai descobrindo as coisas. E é um filme que vale a pena dar uma acompanhada. É um filme... Ele fica ali bem naquele meio entre os filmes que eu chamo de terror de shopping e um filme um pouco mais cabeçudo, assim. Eu gosto de como parece que ele acertou, como agradou os dois públicos. Tem no Prime Video, vocês podem assistir lá, tá facinho de acessar. Eu vou começar por ordem cronológica, um filme de 1997 que tem 2 nomes aqui no Brasil. Como se não bastasse a dificuldade de achar filmes. Eles não acertam em um, eles vão colocar 2. Não, 2. A tradução literal, que é Branca de Neve, uma história de terror. E a versão brasileira, que é Floresta Negra. É um filme de 1997 que tem Sigourney Weaver e Sam Neill. E é claro que é uma versão macabra da Branca de Neve e os 7 Anões, sem os anões. E aqui a Branca de Neve é chata pra um cacete. Não, ela é uma adolescente, sabe aquela... Pleonasmo, né? Exatamente, snob, chata, meu, que criança, que menina insuportável. É uma adolescente princesa. E aí o pai dela é um nobre viúvo, que é o Sam Neill. Ele decide se casar novamente. E aí ele casa com a Sigourney Weaver, só que ele não sabe que a Sigourney Weaver pratica bruxaria. E que com o passar do tempo ela vai começar a perseguir a enteada dela, que é a adolescente insuportável. Que no momento você até torce pra ela... Isso é que dá casar rápido. Você tem que avaliar, né? Você descobre depois que a sua cônjuge faz bruxaria e quer matar a sua filha, não dá tempo mais. Não dá. Uma vez que você já assinou ali, o bicho pega. Ah, mas será que é um filme macabro? É um filme macabro. Tá? Não é aquela Branca de Neve do Chris Hemsworth e da Kristen Stewart, não. Aqui o negócio é tenso. E a hora que a Sigourney Weaver vira bruxa, a maquiagem é um negócio tão maravilhoso que você não sabe se você ri, se você chora, se você dá na cara dela. É um filme que vale a pena você dar uma assistida. Então, ou você procura por Branca de Neve, uma história de terror, ou por Floresta Negra. Coloca ali o ano, que é 97, e você vai encontrar Sam Neill e Sigourney Weaver completamente transformada como a bruxa da Branca de Neve, que de neve não tem nada também. Acabei de ver a imagem aqui. É legal, né? Eu já assisti, não lembrava, mas eu já assisti sim. Não lembro nada dele, mas a imagem da bruxa me disparou a memória. Eu gostei dessa releitura do clássico. Tudo bem que fica naquele estereótipo de que a madrasta é uma pessoa má. Sim, é porque antigamente a gente tinha aquela coisa do primogênito, né? Que era o filho que o nobre poderia garantir que era dele, né? Por isso que eles casavam com virgens. E aí o primogênito era o que receberia a herança, né? Então quando o cara se casava de novo, aquela família, né? A segunda família dele ali, a herança dele já ia pro filho do primeiro casamento. Tava em desvantagem ali, né? Isso. Então tinha essa briga, né, meio por grana aí. Então, é meio que eu acho que por aí que eles foram, mas... Não, faz muito sentido, até porque tudo é por causa de dinheiro, né? Exatamente. Principalmente em família. Teu próximo, Rô, qual que é? Agora eu vou esticar aqui os limites do bom gosto. Meu Deus. Daquele jeito começou. que eu gosto. Eu vou trazer um filme de 1975 chamado La Bête, ou La Bête. Não sei como é que é, meu francês não é dos melhores. E aqui em português se chama O Monstro, um filme de Valerian Borowski. Eu vou ler aqui o IMDb. Tá. Primeiro eu vou ler a sinopse para vocês, tá? Tá bom. Então, para herdar uma fortuna, uma jovem mulher concorda em se casar com um jovem. Ela logo descobre que sua família abriga um passado sombrio envolvendo uma besta monstruosa. Então, vocês já deram para perceber que é uma versão da Bela e a Fera. Mas agora eu vou ler as frases que estão no cartaz do filme brasileiro. Tá bom. Ai, meu Deus. Tá. Vamos lá. O espetáculo do ano, segundo Robert Chazal do François.
Abre aspas. Os amantes do fantástico que não temem a audácia sexual nem a representação visual da bestialidade serão seduzidos por esta Labette vindo do fundo dos tempos. Aí tem uma outra melhor ainda aqui, ó, que é do Michel Grisola, do Le Nouveau Observateur, francês. Tá maravilhoso seu francês. Abre aspas. Cavalos no cio, onanismo poético, loucuras burguesas, detalhes surreais, palpitação de corpos e sexos, sonhos exterminadores. Este filme é um belo brasão do erotismo em seu mais alto grau. Que é isso, gente? Então vocês já puderam entender aí que é um filme que mistura um horrorzinho, uma safadezinha e... Uma sem vergonhice, uma né? sem vergonhice e é bem explícito, digamos assim. Meu pai amado. Tem um encontro da mocinha com a fera na floresta que vocês não assistam com a vovó, nem com a mamãe, nem com o papai. Melhor assistam não. sozinhos, porque é assim a primeira vez que eu vi, eu falei, sabe? Tomou aquele choque, né, de realidade. Um tapa na cara, praticamente. Os efeitos da fera, eu acho que eles se concentraram, o orçamento todo em uma parte em específica. Eu amo. Da anatomia e do funcionamento dessa parte da fera, né? Porque o resto é pior que o lobisomem do Mundo da Lua, sabe? Mas é um filme esquisitíssimo, assim, ele é muito estranho, ele é incômodo, ele realmente ultrapassa um pouco ali dos limites, mas é fascinante, sabe? Aquela coisa, parece uma das coisas que você não consegue desviar o olhar, mas você sabe que você está vendo um negócio, você não deveria estar assistindo, mas você fala, o que essa pessoa estava pensando? E aí você só mergulha e vai, vocês vão se surpreender. É ladeira abaixo, então, o negócio. Ou acima, dependendo dos seus... Enfim. Assistam O Monstro, Labette, de 1975. É bem curioso. Depois vocês me contem aí o que vocês acharam. E me contem se vocês já assistiram. Completamente apavorada estou com esta descrição. Enfim, vou para a minha próxima dica, seguindo aqui a ordem. 2011 saiu um filme que eu gosto muito, chamado A Garota da Capa Vermelha. Que nada mais, né? O nome já é autoexplicativo. Temos aí uma versão da Chapeuzinho Vermelho. Só que bem reimaginado mesmo, né? Aqui se passa na Idade Média. A gente tem uma menina, que é a Amanda Seyfried. A personagem dela se chama Valerie. Ela vive ali num vilarejo e tal. E esse vilarejo é aterrorizado por um lobisomem. Uma criatura peluda. E aí ela tem o crush dela, né? Só que os pais não querem que ela fique com esse crush. Quer que ela case com o outro, que é filho de uma família rica lá e tal. E aí ela fala, quer saber? Eu é que não vou ficar aqui pra casar com uma pessoa que eu não quero. E aí ela e o crush dela decidem fugir. Só que quando isso ela, né, decide e coloca o plano em ação, a irmã dela é assassinada pelo lobisomem. E aí, será que ela fica? Será que ela vai? O lobisomem começa a aterrorizar ainda mais o vilarejo. Eles ficam ali numa situação entre a cruz e a espada, né? Dedo lá e gritaria. E tem cenas maravilhosas esse filme. Ele é muito sinistro, assim. Ele é um suspense pesadão. Muito bem feito, muito bem conduzido. E eu acho que pode surpreender vocês. Procurem A Garota da Capa Vermelha, com a Amanda Seyfried, de 2011. É um baita filme, assim. Vocês vão passar o tempo e não vão passar raiva. O roteiro é bem amarrado. Os atores estão muito bons. E o visual também é muito legal. E é uma versão bem diferente do que a gente está acostumado da nossa querida Chapeuzinho Vermelho. Aqui não tem nenhuma vovozinha, não. Aqui é tiro, porrada e bomba. Teu próximo, Rô? Eu vou manter o nível da bizarrice aqui, mas agora uma bizarrice mais pudica, né, mais contida ali, menos explícita. Eu não sei como que eu vou falar esse nome aqui, porque ele é um filme da República Tcheca. Se chama Otesanek, sei lá como é que é, mas em inglês ele é Little Otik, com K no final. É um filme de um diretor que eu gosto bastante, que é o Jan Svankmajer. Ele cria umas coisas misturando formatos, assim, por exemplo, ele vai fazer um filme
Tem uma versão maravilhosa dele do Fausto, né? Aquela história clássica do cara que vende a alma lá e tal. E que aqui ele mistura bonecos de como é que chama aquilo? Que é com cordinha? Marionetes, né? Marionetes em tamanho real de pessoas, com teatro e filme. Então ele mistura tudo isso para criar a história maluca dele, a versão maluca dele. Tem uma versão dele da Alice nos Países das Maravilhas também, que mistura stop motion e umas maluquices assim de mídias diferentes numa coisa só, que é bem legal. E nesse aqui, né, o Little Optic, ele traz uma versão bizarra do Pinóquio, que conta a história de um casal. Esse casal, eles não têm filhos, eles acabam adotando um toco, um tronco, um pedaço de madeira ali, uma raiz, sei lá que diabo que é aquilo, que parece uma criança, né? Ele é um toquinho assim, tem uns galhos que parecem a perna, uns galhos que parecem os braços e um pedaço maior que parece a cabeça e tal. E eles passam a cuidar desse toco como se ele fosse o filho deles. E aí, conforme o tempo vai passando, essa coisa acaba se tornando um menino de verdade, assim como a historinha do Pinóquio. Só que conforme ele vai crescendo, ele precisa ser alimentado. E aí a história toda se desenrola. O Optic, ele também se movimenta com stop motion, então ele mistura pessoas, né, em movimento normal, assim, com stop motion, e cria. Todos os filmes dele tem um clima meio de sonho, meio de pesadelo, assim, uma coisa meio onírica, muito estranha. E eu gosto bastante. É um diretor que pouca gente eu vejo falar, assim, tem alguns mais aficionados e mais escolados, assim, que comentam do trabalho dele. E eu gostaria de aproveitar este momento para apresentar, para quem não conhece ainda, o Jan Svankmajer, um cineasta tcheco que arregaça em filmes bizarros, assim, meio David Lynch, meio Tim Burton, meio pesadelo, assim, meio Guillermo del Toro, sabe? Joga tudo num caldeirão, né? Aproveitar aqui o tema de Contos de Fadas, joga bizarrice e você vai tirar ali, ó, um filme melhor que o outro. Eu tô curiosa pra ver, se eu vi a foto do toco de madeira. É um tanto quanto impressionante. Aproveitar e falar dela, Darkflix Plus, porque é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. O diferencial da Darkflix é que todo dia entra um filme para o seu deleite. Sexta-feira, dia 19 de abril, A Casa do Espanto 3 e 4. Entra também A Maldição das Aranhas. Sábado, dia 29 de abril, Olhos Assassinos, O Mistério do Sexto. Dia 21... o Mistério do Sexto é aquele lá, não é? É exatamente, que eu comentei aqui mais de uma vez. Inclusive, gostaria de abrir um parêntese aqui, que o Fausto do Jan Svankmajer, que é aí que eu comentei agora, tem lá na Darkflix. Boa. E o Mistério do Sexto é aquele... É o irmão siamês do cara lá que guarda no cesto. Exatamente, ele guarda o irmão siamês no cesto. Gente do céu, essa maravilha entra na Darkflix Plus dia 20 de abril. Dia 21, Uma Noite de Pavor, O Rei da Morte. Dia 22, A Maldição de Hot Snake. Também entra Ratos, A Noite do Terror. Misericórdia, tenho medo disso aqui. Eu acho que esse eu comentei no episódio do Fim do Mundo. Rato é o Mestre Splinter. Ele existe, né? Eu acredito cegamente nisso. Quem anda à noite aqui em São Paulo já viu. Já viu várias vezes. Todo dia entra um filme na Darkflix Plus. Entra lá, darkflixplus.com.br, para ver essas e outras maravilhas. E por falar em maravilhas, a minha próxima e última dica não é lá aquelas coisas, mas eu acho que mesmo assim vale a pena assistir. Eu não sei aonde vocês vão achar esse filme, mas procurem que, assim, se eu achei, vocês acham. É um filme chamado Unwelcome. Algo como... vocês não são bem-vindos, né? Mal-vindos. Unwelcome é um filme de 2022 que foi lançado em 2023. Eu assisti ele o ano passado. E é um filme bem esquisito. Ele tem um começo bem promissor. E eu acho que ele peca um pouco a hora que ele mostra o que ele vai mostrar. E eu vou contar pra vocês o que ele mostra. Bom, são duas pessoas, é um casal, a Maya e o Jamie, eles são londrinos.
ela tá grávida e eles querem sair de Londres para poder criar o filho num lugar mais arejado, com verde, sem essa loucura da cidade grande. E aí eles herdam uma casa na zona rural da Irlanda. E aí eles falaram, é agora. Mas é agora que a gente vai pra lá. E aí eles vão pra lá. É uma casa meio chácara, assim, sabe? É uma casa grande, tem um quintal bonitão, assim, bem rural mesmo. Eles estão lá, estão felizes, estão contentes. E aí, no quintal da casa, existe uma portinha, tipo um murozinho, assim, com uma portinha. E aí a moça, que é, tipo, a caseira, né, enfim, da casa ali, que vai entregar a casa pra eles, fala assim, olha, todo dia, tal hora, você vai pegar, vai colocar um prato com carne e vai deixar aqui nessa portinha e vai voltar pra casa, não vai nem olhar o que vai acontecer. E volta pra casa. No dia seguinte, vai fazer a mesma coisa. É só isso que eu te peço, mais nada. É uma tradição aqui da casa, pipipi, popopó. Aí a mulher fala, vocês estão de brincadeira, né? Puta troço idiota, né? Sabe? Pra que eu vou ter que ficar fazendo oferenda pro jardim? Não faz o menor sentido isso daqui. Mas ela resolve obedecer. Falaram que é pra fazer, então eu vou fazer. Ganharam a casa de graça? Então ela começa a fazer lá as oferendas lá e tal, e tá tudo bem, tá tudo muito bom. Até que um belo dia eles resolvem ver o que tem atrás daquela portinha. E aí eles descobrem uns tal de goblins, que é tipo sei lá, não é duende. É um gnomo do mal. É tipo um gnomo do mal, são os goblins. Paralelo a isso, eles contratam uma família para fazer umas reformas na casa, porque o teto tá caindo, aquelas coisas de casa velha. Só que essa família, eles são golpistas, picaretas, eles são meio do mal, assim. E aí, o casal fica preocupadíssimo, porque ela tá grávida, né? Tem que proteger a criança. Como é que vai fazer isso daí? E aí eles resolvem pedir ajuda pros goblins para resolver o problema com esta família de marceneiros que são terríveis. E aí vira uma matança, vira um troço muito louco. E só vendo pra acreditar mesmo. Ele não é um filme ruim, ele é muito bem feito. Tem um andamento bem legal também, os atores estão bem e tal. A única coisa que eu não gostei desse filme é que mostra os goblins. Eu acho que perde um pouco a graça, sabe? Fica ambíguo, né? Você não sabe se se não é. Você fica, quem será que é? O que será que tem ali atrás? O que tá acontecendo? Você até acredita, não, deve ser mesmo essa galera do mal. Mas como não mostra, você transforma a criatura na sua mente, né? Fica mais assustador do que você mostrando ali um bonequinho sendo mexido, entendeu? Então eu achei que isso estragou um pouco a graça do filme, ter mostrado ali as criaturas. Mas dá para assistir de boaça e eu acho que é um conto de fadas bem interessante. Então vai lá, procurem Unwelcome. Para aproveitar o clima de contos de fadas lá na locadora do Capitão Gancho. Exatamente. Procurem, porque vocês vão encontrar e serão felizes para sempre. E antes da gente encerrar, tem a nossa pergunta do dia. Rô, conta aí pra gente, quem mandou o quê? A Simone Pires, nossa apoiadora e ouvinte, um beijo pra Simone, que eu já conheci na Horror Expo, né? O ano passado. Passou lá para dar um oi na nossa mesa lá que eu estava vendendo meus gibis. Enfim, ela mandou a pergunta que é a seguinte: qual o legado das bruxas para os filmes de terror? Vilãs ou força da natureza? Eu posso responder que eu acho que depende do filme. A gente entende que essa questão da bruxa ligada à mulher, né, é uma forma de demonizar a mulher. Ela tem toda uma história nada simpática, né? Que, enfim, queimaram a gente no passado por conta do quê? De dinheiro, não é mesmo? Por conta de poder. Então inventaram essa história aí de bruxas, etc., por conta disso. Mas eu acho que já que existe, a gente pode tirar proveito da situação
tendo o conhecimento histórico da coisa, e abusar deste poder que nos foi dado para fazer filmes de terror maravilhosos com bruxas do mal mesmo. Eu não acho ruim, não. Eu acho, como é que fala? Reparação histórica. Reparação histórica, é isso que eu ia falar. Até porque não é maldade, é retribuição. Então eu não acho ruim, não. Mas, entendendo bruxa hoje como força da natureza, como uma coisa que também pode abrir o leque para várias interpretações, também isso você pode usar de diversas formas e não só no cinema de horror. Tem espaço para todo tipo de bruxa. Eu acho que a partir do momento que as mulheres são uma força da natureza, né, as bruxas passaram a serem colocadas como vilãs justamente por serem uma força da natureza. Então, eu acho que é uma consequência da outra. Aí vai de cada um, né, usar. Por exemplo, tem um filme que eu adoro, pasmem, que é As Jovens Bruxas, onde as meninas ali se reúnem para praticar lá os rituais delas, para cuidarem uma das outras. E, ao mesmo tempo, a gente tem filmes como A Bruxa, onde a menina é colocada como sendo a vilã a partir do momento que ela passa a desenvolver sua sexualidade. E a gente tem os outros que a gente citou hoje. Olha, até calhou bem o tema, né? A gente falou de como as bruxas eram colocadas como criatura externa, perigosa, né? Que ela não era um monstro, ela era uma pessoa que queria fazer o mal. Então, naqueles contos de fadas, elas funcionam como um alerta para você ter cuidado com as pessoas no geral. Né? Até hoje, falar não pega doce de estranho, né? E aí, justamente no Contos de Fadas lá, é a casa de doces e tal. Então, eu acho que é uma coisa, é uma sequência aí que a gente não consegue, para mim, pelo menos, a gente não consegue separar uma da outra. E, senhoras e senhores, fica aqui o Abominável Podcast com um lembrete para você votar na gente no prêmio Cubo de Ouro. Cubo de Ouro, as votações vão até o final de maio. E se você quiser fazer como a Simone, que nos mandou uma perguntinha, vai lá no seu e-mail, manda abominávelpodcast@gmail.com e mande a sua perguntinha pra gente. Quem sabe ela não será lida no próximo programa. Ah, meus queridos, um beijo pra vocês, beijo pra Si que mandou a pergunta. Tava até esquecendo de mandar beijo pra ela. Beijo? Beijo pra todos vocês. Beijo pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau, Rô. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @abominávelpodcast.